وإن رمت وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل. تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ليباركك الرب ويحرسك، ليضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، ليرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. آمين. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Podem se assentar. Se passamos necessidade, isso não significa que Deus não é fiel. Chegou um momento que não tínhamos nada para comer em casa. Eu havia decidido permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Provai e vede.
Histórias de fé e fidelidade. Fidelidade não é favor. É desesperador para um pai não ter meios suficientes para sustentar sua família e chegar ao ponto de faltar comida. Até hoje me dói lembrar do dia em que vi minha filha comer um pão duro porque era tudo o que tínhamos. Mas, embora nossa situação fosse extremamente difícil, eu sabia que tinha tomado a decisão certa e confiava na promessa bíblica de que o justo nunca mendigará o pão. Eu trabalhei durante 12 anos numa empresa, tudo estava indo muito bem. Inclusive, eu ia receber um aumento salarial. Mas a condição era que trabalhasse aos sábados. Trabalhar aos sábados não era uma opção para mim, mas sabia que se me recusasse a trabalhar, seria despedido da empresa. Embora eu tenha informado aos meus superiores que não poderia trabalhar aos sábados, nos seguintes 15 dias continuei trabalhando e orando intensamente para que Deus pudesse mudar as circunstâncias ou me mostrasse outro caminho. Mas a empresa foi inflexível e no final eu fui demitido. Durante muito tempo, sonhei em abrir um pequeno negócio com a minha família. Assim poderíamos conciliar a nossa fé e viver tranquilamente os princípios bíblicos, ganhando o nosso pão com dignidade. Depois de muita oração, decidimos empreender, pensando que as coisas iriam melhorar. Embora estivesse naquela situação, havia decidido permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Mas, na verdade, as coisas pioraram. Chegou um momento em que não tínhamos nada para comer em casa. Mas, em vez de reclamar, decidimos confiar nas promessas do nosso Deus. E mesmo durante todo esse tempo de extrema dificuldade, continuamos a louvar a Deus, sendo fiéis em nossas ofertas e dízimos. E Deus nunca nos abandonou. Ele sempre se encarregou de nos providenciar roupa e comida, que chegavam na forma de doações. E pouco tempo depois, as coisas começaram a melhorar. E a nossa empresa começou a decolar. Quer as coisas estejam bem ou mal, nossa decisão sempre será permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele nunca nos abandona. Nossa decisão de obedecer a Deus não é uma garantia automática de que nossos problemas serão resolvidos e que a vida será tranquila. Pelo contrário, a Bíblia é clara ao dizer que o vale da sombra e da morte existe, mas mesmo lá, Deus está conosco. Nosso Deus não tem prazer em ver nenhum de seus filhos passar necessidade. Ele é dono de todos os recursos e quer nos abençoar com todas as suas dádivas. Se passamos necessidade, isso não significa que Deus não é fiel. Ele é sempre fiel e estará cuidando de cada um de nós. Nossa fidelidade a Ele não compra seu favor, mas demonstra que nós reconhecemos que tudo vem dele e agradecemos seu cuidado e o seu olhar sempre atento. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos. كل المجد والإكرام، كل الحكمة والتسبيح، كل الشكر والتعظيم، كل القوة والقدرة لإلهنا القدير إلى دهر الدهور.
كل المجد والإكرام كل الحكمة والتسبيح كل الشكر والتعظيم كل القوة والقدرة لإلهنا القدير إلى دهر الدهور آمين قدوس 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 ربنا إله القدير قدوس 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 ربنا إله القدير هاليلويا 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 Grandioso Deus, nosso Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui pudemos estar presentes, podendo te adorar e agradecer o teu santo nome. As ofertas e os dízimos são maneiras de adoração. Que o Senhor possa aceitá-las e aqueles que não têm condições ou que de algum motivo não podem doar, que o Senhor possa estar com eles também, Pai, para que eles possam ter esta oportunidade de adorar ao Senhor. Que esses dízimos e a oferta sejam direcionadas para o objetivo certo. Amém. E nós entregamos nas tuas mãos e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Assalamu alaikum. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã, se o seu coração está alegre ou angustiado, mas Deus o sabe. E nós estamos aqui no momento de oração de intercessão. Eu recebi um pedido aqui e o irmão falou do irmão Valdir. Qual foi o irmão que me falou do irmão Valdir? É Wagner. Tá. O irmão pediu oração por ele, porque ele foi diagnosticado com Covid. Vamos orar pelo irmão Wagner e também por outros, né, representando aqueles que estão enfrentando algum diagnóstico. Ela também está diagnosticada? Ok, vamos interceder sim. Bom, nós temos aqui a caixinha de oração. E você pode colocar. Hoje eu não vi o caderno lá. Ah, então, o caderno não veio hoje. Muito bom. Nós temos sempre um caderno ali, para que todos possam escrever seu pedido de oração. E durante a semana nós oramos, né? O pastor Felipe está no acampamento, né, no retiro, com a igreja Anipo e também algumas pessoas da nossa comunidade. E ele pediu para que orássemos em prol deste evento, né? A igreja tira os jovens desse furdunço todo da cidade e leva para um lugar onde eles podem encontrar paz e aprendizado na palavra de Deus. Então, oremos pelos nossos jovens, não somente da Nipo e alguns irmãos aqui, mas também de toda a igreja no mundo. Oremos pelos enlutados. Estamos em oração também pelo programa dos 10 dias de clamor, né? E tivemos, durante a semana, alguns pedidos de oração. A Laura, uma querida nossa, está em tratamento com um câncer muito agressivo, também pedimos por ela. Pelos nossos idosos, né?
de forma que todos nós estejamos em oração uns pelos outros. Nós também lembramos de orar pelos projetos agora de 2026, nós estivemos em vários treinamentos e temos muitos projetos para todos os departamentos. Mas tem um pedido em especial que eu gostaria de lembrar. Oremos todos os dias pelo batismo do Espírito Santo em nossa vida, por um coração humilde e um coração cheio do amor de Deus. Amém? Você tem um pedido, um agradecimento? Então, esse é o momento. Você pode ficar em pé ou pode vir aqui e nós faremos uma oração em favor de seu pedido. Vamos ouvir uma música. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Oremos. Pai Celestial, nós estamos diante do Teu trono de graça para orarmos a Ti, intercedendo uns pelos outros. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe que alguns vieram à Tua casa de oração com o coração agradecido, porque a semana foi muito boa, tiveram vitórias. E por isso nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado. Outros vieram à Tua casa de oração angustiados, com problemas difíceis de serem resolvidos humanamente. Muitos vieram com o coração angustiado por alguma questão espiritual, ou mental, ou emocional, família, trabalho. Pai Celestial, nós confiamos a Ti tudo, as nossas necessidades, as nossas famílias, nossos amigos. Por favor, em nome de Jesus, envie o Espírito Santo neste momento para aquietar nossa alma, para nos dar a certeza de que o Senhor está conosco e vai sempre adiante de nós. Um pedido especial, Pai. Enche-nos do Teu Santo Espírito, depois de nos esvaziar de nós mesmos. Nos dê um coração perdoador, um coração humilde,
e que o nosso caráter seja transformado à semelhança do caráter de Jesus. Nós teremos um momento especial agora de ministração da Tua palavra. Que o Teu Espírito traduza a Tua vontade para cada um de nós. Contempla o coração de cada um, enxuga as lágrimas daqueles que chegaram aqui pedindo ao Senhor um milagre, dá a certeza de que o Senhor tem todo o cuidado e que o Senhor vai agir em favor deles. Perdoa-nos, protege-nos e habita em nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu fui convidada assim que eu cheguei, então vou ter que usar esse recurso para ver a letra, tá? Eu sou de São Bernardo do Campo, da Igreja de Ferrazópolis, e que nosso Deus seja louvado. Amém? Quem dera ser inteiro, quem dera ser feliz, tendo quem me bastar, e o sol que entra pela fresta aumenta a graça de lá fora. Vivendo em tua casa, comendo em tua mesa sem querer vê-lo, sou eu quem conta teu rebanho, mas não cheiro teu cabelo. Sou o filho que ficou, sou a voz que se calou sobre aquele que voou do ninho. Quem apaga a luz acesa, quem arruma toda a mesa, mas se senta pra comer sozinho. Eu que decidi ficar, te sirvo desde criança, mas não sei o que é voar e não aproveito a minha herança. Quem dera ser inteiro, quem dera ser feliz, tendo quem me basta, e o sol que entra pela fresta aumenta a graça de lá fora. Vivendo em tua casa, comendo em tua mesa sem querer vê-lo, sou eu quem conta teu rebanho, mas não cheiro teu cabelo. Sou o filho que ficou, sou a voz que se calou sobre aquele que voou do ninho. Quem apaga a luz acesa, quem
arruma toda a mesa, mas se senta pra comer sozinho. Eu que decidi ficar, te sirvo desde criança, mas não sei o que é voar e não aproveito a minha herança. Amém. Assalamu alaikum. Sabat Said. É uma alegria receber vocês aqui hoje, um grupo especial. Espero que os slides ajudem, que aí as passagens bíblicas, só que ele está adiantado. Vamos pôr ele no começo? Hoje é um culto especial sobre saúde. Até porque, quinta-feira, nós vamos iniciar os 10 dias de oração. Os 10 dias de clamor, né? Nós mudamos os 10 dias de clamor. Então, nós já vamos começar a nos preparar. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para vocês que vocês façam uma oração rapidinha por mim, para que o Espírito Santo nos guie ao abrir a palavra e a revelação profética. E eu vou fazer aqui uma oração breve e iniciaremos. Então, orem por mim. Deus eterno, Criador, Redentor, vamos abrir a Tua palavra para estudarmos uma revelação de amor. Que os nossos corações sejam impressionados por esse amor tão grandioso. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre saúde, as pessoas já fazem uma repulsa. Porque o inimigo, ele tem um plano para nós não nos envolvermos com esse assunto. O tema é Mensagem de Saúde, uma revelação de amor. E nós vamos abrir a palavra para estudarmos sobre essa revelação de amor. Vamos começar com 3 João 2. Tão pequenininho, mas tão profundo. Amado. Olha a palavra. Amado. Deus nos ama. O que Ele deseja? Que vá bem em todas as coisas. Que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Aqui nós já temos o início dessa revelação de amor. E esse Deus de amor olha para o ser humano na sua integralidade. Que você vai bem em todas as coisas, que você tenha saúde e que vá bem a sua alma. E agora a gente vai lá para o começo. Êxodo 26. 15, 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres tudo que é reto
diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos meus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui, mais uma vez, o Deus do amor. Mas vamos parar para refletir um pouco. Algumas pessoas passam a associar doença como castigo. A gente até estuda isso, né, na faculdade. Eu sou enfermeira. Então, olha, não quer dizer que nenhuma doença eu vou ter. O que a revelação diz? A palavra doença que eu enviei sobre os egípcios. Não está dizendo que é nenhuma doença. Nós temos mais de 6.000 anos de pecado. O nosso corpo está degradado? Tá. Temos doenças que, por melhor que seja o meu estilo de vida, eu já tenho mudanças nos genes. Vamos dar um exemplo. Eu fumo, eu bebo, tenho uma vida desregrada e eu tenho um câncer no pulmão. Mas eu posso ter câncer no pulmão por uma mutação espontânea por um gene. O que está aqui é que eu não vou ter o câncer do pulmão por cigarro. Eu falo de câncer, né, porque minha área é oncologia, né? Ele só fala de câncer e de velhinho, né? Mas, por exemplo, um câncer de ovário é um câncer difícil, uma genética muito forte, que é diferente do câncer de colo do útero por HPV, que nesses dias vai estar espalhando por aí, né? Misericórdia mesmo. Percebe? Então, a gente tem que tomar cuidado para não trazer culpa para pessoas que estão doentes. Mas esse Deus de amor, ele nos ajuda a entender o que não nos faz doente. E se ficarmos doentes por todos esses, 6.000 anos de pecado, eu vou conviver com a doença de forma diferente. E eu vou descansar no Senhor, olhando para o céu, com paz. E vamos continuar. A nossa igreja, a Igreja Adventista, ela tem uma identidade forte. Ela não surgiu do nada. Nós temos ali, todo mundo tem certidão de nascimento. Nós temos uma certidão de nascimento que está onde? Apocalipse 10. Nós nascemos num movimento profético. Não foi alguém que decidiu alguma coisa, que brigou na outra igreja. E nós temos uma carteira de identidade. Todos têm uma carteira de identidade, não tem? Qual que é a nossa carteira de identidade? Apocalipse 12, 17. A gente vai ali a sequência. 10, 12, 14. Apocalipse 17. Quem somos nós? Guardamos os mandamentos. E temos o quê? O testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é a revelação profética. O nosso Deus de amor levanta um profeta para o nosso tempo, para nos ajudar, para ser a luz menor para a luz maior, nos ajudar contextualizando a verdade. E nós temos uma carteira de trabalho. Qual que é a nossa carteira de trabalho? Apocalipse 14. As 3 mensagens angélicas.
Nós somos o povo que prega as 3 mensagens angélicas. Eu lembro a minha avó, que já nasceu num lar adventista. A minha bisa já nasceu num lar adventista. Então, beberam da fonte. E eu lembro dela falando, a nossa igreja, ela diz, temei a Deus e dai-lhe glória. Nós éramos pequenininhos, ela falava para nós, temei a Deus e dai-lhe glória. Então, hoje, nós vamos abrir a Bíblia e a revelação profética para vermos essa revelação de amor. Então, quando nós olhamos, né, a prioridade nos 20 primeiros anos, né, do ministério profético, né, Ellen White é a profetisa que é levantada. Primeiro, nós temos a organização da igreja. Vamos ver as datas. 24 de dezembro de 1850 é a primeira visão onde se faz um chamado da organização da igreja. Teve o desapontamento, aquela tristeza, mas teve um grupo que ficou firme. Gente, é muito bonito, né? Eu me emociono de ler a história dos nossos pioneiros. E aí, Deus orientou, precisa organizar. E 21 de maio de 1863, nós temos a organização formal da Conferência Geral. Nossa igreja é organizada, porque nosso Deus é um Deus de ordem. Bom, e nesses 20 primeiros anos, nós temos também a mensagem pró-saúde como uma prioridade também no ministério profético. Foram 4 visões. A primeira, eu vou colar aqui as datas, né? O que foi, eu sei bem. Mas 1842 foi a primeira. E o Senhor, Deus de amor, falou, olha, fumar não é bom. E vamos pensar que nós estamos em que ano? 1842 aqui ainda. Tinha médico que mandava as pessoas fumarem, sabiam disso? Quando a gente estuda a medicina da época, é temeroso. Olha, não fuma. Não tome chá. Mas é o chá preto, que tem, não é chá de camomila, tá? Não tome café, porque tem estimulante que não vai ser bom para você. E aí, depois, a segunda foi dia 12 de dezembro de 1854. E aí a revelação vem falar para nós, eu te amo, né, meu filho? Então, não adultere. Tenha pureza no teu corpo. Controle o teu apetite. Se você é pai ou mãe, não seja negligente com seus filhos. Isso vai afetá-los. Não case com alguém que não tem a mesma crença tua, que isso não vai ser bom para você em todas as áreas. E aí nós chegamos na terceira. A terceira, 6 de junho de 1863, é a maior visão, lá em Michigan. Essa visão trouxe 10 pontos. Primeiro, cuidar do corpo é um dever religioso. Doença é violação da lei. Abrimos parênteses aqui de novo. Nem toda doença é violação da lei. É violação da lei pensando o pecado do mundo. Agora, eu posso violar a lei e ter doenças eu. Tá? Então, esse é um ponto importante. Fala da intemperança de um modo geral, que muitas vezes as pessoas pensam, é só fala de alimentação. Não. Trabalhar demais, outras coisas. Ela fala ela recebe a orientação sobre uma dieta vegetariana, uma dieta com aquilo que Deus nos deu. Hábitos corretos em todas as áreas. Saúde
mental. Gente, não é incrível? Em 1863, o nosso Deus de amor já fala da saúde mental. Se a gente for ver historicamente, se eu não estou enganada, a gente vai fazendo sermão, a gente vai pedindo a Deus, aí as coisas... Aí, à noite que eu lembrei disso, né? Nós tivemos o dualismo cartesiano, né? Mente e corpo se separa. Na década de 40, se eu não me engano, Freud, com os estudos da histeria, começou a resgatar essa relação. Tinha mulheres que se paralisavam, mas não tinha nenhuma condição física. Então, não é bem assim, não. Corpo e mente estão junto. A psicossomática é na década de 60. Olha, década de 60, 100 anos. E a psiconeuroendocrinologia, uma ciência que eu amo, década de 90. E Deus já falou para nós lá em 1860. Os remédios de Deus, os famosos 8, foi nessa revelação. Higiene geral. Como nós temos que cuidar da higiene de uma forma geral. Construção de casa. Olha que Deus de amor. Até meu irmão está vendo uma questão de casa. Eu falei, então, vamos estudar como que a casa tem que ser construída. Porque o nosso Deus de amor já nos ensinou. E o último tópico dessa revelação, que nós devemos compartilhar. Então, as visões, né, estabelece uma teologia escatológica, onde há uma ligação íntima entre o viver saudável, a espiritualidade e o preparo para a segunda vinda. Nas revelações, Deus mostrou para a sua mensageira que a mensagem de saúde nos ajuda a nos preparar para a segunda vinda. Parece que está perto. Mas está acontecendo isso, isso e isso. Vou para as Escrituras. Eu queria ter trazido todos os livros, mas eu não ia conseguir carregar, né, para depois voltar de metrô e trem. Mas eu trouxe Ciência do Bom Viver, que é o clássico. O último capítulo, uma experiência mais alta, a gente tinha que ler uma vez por semana. E outro livro, que já nos primeiros capítulos falam sobre espiritualidade e saúde, conselhos sobre o regime alimentar. Ele não fala só de comida, mas ele fala de como eu fico mais pertinho desse Deus de amor. Bom, como que um outro livro muito importante para nós estudarmos, até para nós entendermos como estudarmos a revelação profética, é a Mensageira do Senhor. Então, no livro Mensageira do Senhor, né, que então os nossos teólogos foram estudados, e teólogos não adventistas também estudaram. Sabe qual é o tema unificador de toda a revelação profética? O grande conflito. Mensagem de saúde está relacionado com o grande conflito? Está relacionado com o grande conflito. E ela pode ser organizada em 3 princípios que nós vamos estudar. O princípio humanitário, o princípio evangelístico e o princípio soteriológico. Esse é o nome mais diferente. A soteriologia estuda a salvação. Então, no curso de teologia, eles têm a disciplina soteriologia, é o estudo da salvação. Então, vamos lá. Princípio humanitário. Olha que Deus de amor. A obra de reforma pró-saúde é o meio do Senhor para atenuar o sofrimento em nosso mundo. Deus nos ama. Vocês sofrem nesse mundo porque vocês pecaram.
Mas, olha, eu vou revelar para vocês que alguns sofrimentos dá para a gente evitar. Então, nós vamos passar. Eu vou... os textos estão na NVI. O vento e as coisas aqui, eu vou ler lá. Minha Bíblia está, toda marcadinha, tá? Todos são conferidos. Nós vamos ler 15 passagens bíblicas, mas eu vou me atrapalhar se eu ficar mexendo aqui, eu vou lá. Esse primeiro... Eu estou pondo a pedra aqui. Obrigada. Esse primeiro, Isaías, vamos lá, para Isaías 55, 23. Gente, eu não tinha me atentado tanto a esse verso como eu me atentei essa semana. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Essa parte a gente lembra bastante e fala, né? Mas vamos continuar. E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem, segunda vez, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Gente, olha que lindo. Coma, mas coma o que é bom. E vai ser ruim comer o que é bom? Vai fazer cara feia? Não. Sua alma vai se deliciar com a mais fina refeição. Sua mente também, olha, vai. Dê-me ouvidos, venha a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com você, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Olha que Deus de amor. Ele fala, filho, escuta, ouça. O que eu te ensino é delicioso. Tua alma vai viver. Você vai ser mais feliz. Eu quero essa aliança com você. O pecado nos separou, mas eu quero você pertinho de mim. Em Marcos 6:31, Jesus nos dá um exemplo. Que nós precisamos do repouso. Havia muita gente indo, Marcos 6:31, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, venha comigo para um lugar deserto, descanse um pouco. Então, foram de barco, em particular, em um lugar deserto. Eles estavam fazendo coisa ruim? Não, estavam levando a mensagem. Mas Deus falou, vamos descansar. Vamos cuidar de nós. Essa é uma questão importante. Mesmo o trabalho, que vamos dizer, é um trabalho bom, tem que ser com cautela. Eclesiastes 11:7. A luz é agradável, é bom ver o sol. Hoje a gente está vendo, né, tantos estudos aí da vitamina D. E nós temos também, né, a consequência do pecado, que é a mutação, né? O sol é um agente carcinogênico que, numa exposição errada e prolongada, pode mutar a célula e favorecer o câncer. Mas uma mutação adequada, você não tem uma mutação tomando sol de maneira adequada. Saúde emocional, bem conhecido, Provérbios 17:22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O que tem dentro dos ossos? A medula óssea. Ali, a fábrica de todo o nosso sistema, né? Sanguíneo. Eu trabalhei com transplante de medula, né? É uma coisa assim, né? Você destrói tudo, a pessoa fica totalmente sem defesa, sangrando, e aí a gente transplanta. E aí o dia que a medula pega, tem festa.
A medula pegou, é uma emoção. Eu chorei muita pega de medula com os meus pacientes. Pegou. Então, agora vai produzir vida. Então, o coração triste, ó. Coração triste pode fazer aparecer uma herpes, aumentar a minha sujeição à gripe. Por quê? Estou secando os ossos, eu estou prejudicando a minha medula. Psico, neuro, endócrino, imunologia. E, faltou um. Não. Provérbios 23, 20, 21. Não andes com os que se embriguem, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrececerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Sua vida, olha, não vai ficar legal. Longevidade, né? Nós temos aqui alguns exemplos de longevidade. Provérbios 3, 1 a 2. Meu filho, olha que Deus de amor, vocês estão reparando as palavras? Amado, meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração, é aqui. Lembra de Daniel? O que está escrito lá no começo? Ele assentou no coração não se contaminar. Guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, lhe darão prosperidade e paz. Você vai viver melhor. Isso que a gente viu, né? Nós abrimos, nós abrimos a Bíblia, mas se a gente for aqui, ó, vamos ter várias orientações. Isso tem comprovação científica? Tem. Tem Universidade de Loma Linda, já ouviram falar? É uma história linda. Vocês sabiam que a história da Universidade de Loma Linda é a história do inevitável e do impossível? Quando Ellen White recebeu a orientação para fazer Loma Linda, e ela foi falar para as pessoas, a organização da igreja falou, ela está agora, ó, delirando. Nós não temos condições financeiras, tudo para fazer Loma Linda. Mas, nós temos, acabou de chegar alguém que trabalhou em Loma Linda, Beth. Beth, depois você pode, quem quer saber de Loma Linda, ali, ó, uma referência de Loma Linda, a Beth. A Beth, olha que lindo. Mas por que é o inevitável e o impossível? Era impossível pelos olhos dos homens. Mas ela era o quê? Inevitável. Deus sabia o testemunho que Loma Linda iria dar. Até às vezes, quando as coisas estavam ruins lá, né, na faculdade adventista, eu falava assim, gente, joelho no chão, é simples. Vai falir se a gente não for inevitável. Se a gente não cumprir. E se a gente não estiver cumprindo, tem que falir mesmo. Eu sou brava. Mas se a gente for inevitável, Deus faz o impossível. O primeiro estudo da mortalidade adventista. Esses estudos, vocês acham que são baratos? São caríssimos. Eu, como alguém da academia, sei, nossa, como é difícil você conseguir verba. O governo americano, a Sociedade Americana de Cardiologia, deu muito dinheiro para esse primeiro estudo, que estudou a mortalidade dos adventistas, quando eles morriam e do que morriam. E já começou a ver que era diferente. E a Organização Mundial de Saúde, ela precisava de uma referência que estilo de vida influencia a saúde. Ela bate aonde? Em Loma Linda. Dá dinheiro para a pesquisa. E começa, em 74, o estudo da saúde adventista. E esse estudo vai até hoje. Eu tenho ele aqui.
o questionário que se preenche. Se alguém depois quiser dar uma olhada na hora do almoço, olha, ele passa por várias partes da nossa vida. Eu pedi para a Loma Linda, eles mandaram para a gente reproduzir, né, algumas coisas aqui. Assim, lógico, de forma adaptada, que eu não tenho dinheiro, né? Mas, pelo menos, para a gente olhar os indicadores. E esse estudo, ele continua e vai. Agora, acho que vai ser ruim para vocês verem. O que eu trouxe aqui para vocês. Quando a gente entra na BVS, Biblioteca Virtual de Saúde, essa biblioteca faz uma varreção das publicações no mundo inteiro, e não é publicação boba, não. É publicação de revista com avaliação de pares. Eu entrei ontem. Ali onde tem a setinha, tem o número de artigos. Alguém consegue ver o número de artigos? Não dá para ver? 1879. Quando eu coloco o nome adventista, ela vai buscar tudo que foi publicado sobre a saúde dos adventistas. A gente tem quase 2.000 artigos. Feito, a maioria por Loma Linda, mas outras, né? Monte Morelos faz muito. O NASP agora tem feito, porque tem o mestrado em promoção da saúde. Eu tenho algumas pesquisas também. Ali no cantinho superior, gente, a minha pesquisa mais importante, que me rendeu mais apreço na comunidade científica, sabe o que foi? Estudar o envelhecimento bem-sucedido e Ellen White. A teoria mãe da Organização Mundial de Saúde. E, para testemunhar, ele foi para o Congresso Mundial de Gerontologia, estudando a espiritualidade positiva. Do mundo inteiro foram selecionados 6 trabalhos. E o nosso, eu nem sabia falar, nem sei falar inglês direito, né? Eu tive que pedir o dom de línguas. E eu fui a mais perguntada, sabe por quê? Os estudos viam assim que o idoso que tem espiritualidade, ele enfrenta melhor a velhice, as questões psíquicas. Mas nós, além disso, nós temos uma orientação de saúde. Esse estudo eu fiz na Faculdade de Saúde Pública da USP. E a gente vê o quanto que nós temos, né, dessa revelação comprovada cientificamente. Hoje, vamos ser céticos. Se você não crê na palavra, vai para os estudos científicos que está confirmando. E olha que lindo. O que se falou a partir de 1842. Então, aí são exemplos, né, fica ruim para ver, de alguns estudos. E olha, e o estudo da população adventista, que é divulgado no mundo inteiro, ele coloca o seguinte, o que eles chegaram, né? Aqui não tem só adventistas como pesquisadores, tem epidemiologistas de outras religiões. E olha, aqui as mulheres, a nossa parte hormonal dá mais trabalho, né, para sobreviver. Vocês estão reparando que aumenta mais anos nos homens do que nas mulheres, em todos os indicadores? Então, aqui, se eu tiver uma dieta rica em verduras, frutas, os homens podem viver 2,38 anos a mais. As mulheres aumentam 1,65. E, olha, vamos dizer uma coisa, as mulheres vivem mais do que os homens. Mesmo assim, o fator protetor é menor, mas a mulher se protege mais, então sobe. Exercício, 2,14 para os homens, 2,19
para as mulheres. Aqui a gente ganhou. Consumo frequente de nozes. E aqui é bem claro nos estudos que é uma pequena porção. Não é pegar um pacote de castanha e de amendoim e comer. É uma pequena porção. E aqueles que gostam também de falar, porque é cara, essa dieta é cara, você come uma castanha do Pará por dia. É interessante que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, fez um flyer falando não é tão caro, mostrando que você abriu o Instituto Nacional do Câncer, vocês vão ver um monte disso aqui. Eu já fiz também, Instituto Nacional do Câncer e Ellen White. E eles colocaram, basta você organizar. Então, não é ficar comendo nozes, tá? É uma pequena porção. Evitar um alto IMC, né? A obesidade, que tem sido um grande problema hoje. Aqui também a gente consegue ganhar um pouquinho. Não fumar. E olha, vocês repararam que exercício e não fumar? Você não fuma, mas você não faz exercício, você não ganha tantos anos, não. Existem gráficos que mostram que quem fuma e pratica exercício, não estou dizendo que é para fumar, tá, gente? Mas ele pode subir mais do que quem não pratica exercício. A importância do exercício. Então, assim, esse monte de pesquisa, quanto que é mesmo? 1896. Nem todo mundo vai ficar lendo, porque é chato de ler, né? Mas, olha, todo mundo viu isso aqui, né? A experiência dos adventistas da Califórnia foi em 2004. Alguém tem essa revista? Eu guardo ela com muito carinho. A National Geographic, ela foi estudar as zonas azul, que são os lugares onde as pessoas vivem mais. Aí está a revista. E aí nós temos 3 grupos. Os sardos, da Itália, os okinawanos, no Japão, e os adventistas da Califórnia. E aí a revista vai trazendo, né, vários pontos, mostra o que é em comum de cada um, o que eles compartilham, né? Então, olha, todos não fumam, priorizam a família, fazem atividades físicas, têm vida social, comem frutas, verduras e grãos integrais. Isso foi visto nos 3 grupos. Os adventistas comem nozes e feijões, guardam o sábado. Isso foi identificado por sermos centenários. E temos fé. E aqui, o que é um testemunho, né? A revista explica quem são os adventistas. Esse é um cirurgião de Loma Linda, com 91 anos, ele fazia cirurgia cardíaca, né? E agora acho que... Passa para mim, por favor. 100 anos, tá? Lá nos Estados Unidos é você que abastece o carro. Passa, por favor. Olha lá o bolinho de aniversário. Vocês viram? Fizeram a conta? Essa velhinha passou dos 6 anos, dos 100 anos, essa senhorinha. O bolo dela, 1893 a 2005. E quando falam para ela, como que ela viveu tanto, ela diz, ela chama Lígia. A Bíblia manda não comer carne de porco. Eu como feijões. E aí ela fala que o melhor momento do dia dela é a soneca. E ela tem a alegria de viver. Nós estudamos na lição da escola sabatina, né? Pode passar. E esse é mais atual. Assistiram? Quem assistiu na Netflix?
Ah, temos pessoas que assistem. Quem não assistiu, assista. Gente, é lindo. É o mesmo jornalista que aí ele pegou isso aqui, fez o documentário, ele visitou, né, as 3 cidades novamente e trazem, né, essas questões. Pode passar. Aqui no Brasil, nós tivemos... Ai, me fugiu o nome dele. Agora ele é o coordenador do curso de medicina lá em Hortolândia. Ele fez na USP o doutorado dele, teve o estudo advento também, foi ali no Hospital Universitário da USP fazer exame. Teve algumas dificuldades, porque aqui no Brasil, os adventistas não têm o mesmo padrão de estilo de vida como é lá em Loma Linda. Então, para achar o grupo para pesquisar, então ele teve algumas adaptações, né, no estudo, porque quem tinha, né, não era a mesma coisa. Pode passar. O que nós vimos aqui? Um espetáculo, não é? Chegarmos a quase 2.000 pesquisas. Uma revista, um documentário. E a revelação profética em Conselhos sobre Saúde diz: se os adventistas do 7º dia pusessem em prática o que professam crer e fossem sinceros reformadores da saúde, seriam realmente um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Os outros mundos estão nos olhando, né, também. E revelariam um zelo bem maior pela salvação daqueles que ignoram a verdade. Que aí a gente vai chegar no segundo objetivo, que é o evangelístico. Nós, mostrando isto, a gente revela a verdade. Maiores reformas devem-se ver entre o povo que professa aguardar o aparecimento de Cristo. E aí a gente avança, pode passar. A gente vai para o segundo princípio, que é o princípio evangelístico. Evangelismo 513 diz: coisa alguma abrirá portas à verdade, como a obra missionária médico-evangelista. Ela achará acesso a corações e espíritos, e será um meio de converter muitos à verdade. Mais para frente, ela fala que se as pessoas verem que a gente é inteligente para cuidar de nós, eles vão querer saber desse Deus. Eu conheço um médico lá do Rio de Janeiro que se converteu lendo o Espírito de Profecia, Frossard. Dr. Lee também, né, teve influência, um imunologista, né, como que ela escreveu isso. E ele teve essa inspiração, né? Foi muito importante. Então, nós temos, pode passar, várias ações, as feiras de saúde, quando a gente divulga os 8 remédios, pode passar. Aí a gente tem os espaços Vida e Saúde, tem as caminhadas, e uma questão que até tem relação com a gente. Pregar em lugares onde a mensagem não pode ser levada. Nós temos os centros de influência, que nós chegamos com a saúde. Ou em países muito secularizados. Esse, aqui embaixo, ele é de Buenos Aires, uma cidade secularizada. Eles trabalham com estresse. Se você colocar lá, né, uma sessões de evangelismo, ninguém vai. Mas vamos falar sobre síndrome de burnout? As pessoas vão. E a gente pode revelar o mestre. Pode passar. E aí vamos para o princípio mais importante. O princípio soteriológico. Pode passar. Pode passar. Livro Temperança. Leiam. Leiam todos. Medicina e Salvação, Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre Regime. Mas o livro Temperança, o primeiro capítulo, vai ser a lição de casa.
Sabe por quê? Ele fala sobre a filosofia da intemperança. E às vezes a gente entender o porquê da intemperança, aí a gente vai acordar. E olha que a revelação nos diz. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Vocês já leram isso? Satanás reúne todos os anjos caídos. Vamos planejar? O que a gente pode fazer para pegar as pessoas para nós? Ele é vencido, mas ele quer mais gente com ele. Aí, o que eles decidiram? Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimentos e convertê-los-ia em veneno, que arruinariam as faculdades físicas, mentais, morais do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Vocês estão entendendo porque é uma revelação de amor? Deus fala, fica pertinho de mim, não cai na cilada do inimigo. E Satanás inventou um monte de coisa, inventou não, né? Ele usou. Aqui nesse mundo a gente tem duas funções: ser instrumento de Deus e ser instrumento do inimigo. A indústria dos ultraprocessados é o planinho de Satanás. A gente comer xenobióticos. Xeno é o quê? Estrangeiro. Xenobióticos. Ele tem componentes que o nosso corpo não reconhece. A gente nem reconhece quando lê, né? Era um monte de nome que a gente nem consegue ler. Esse monte de nome que a gente não consegue ler chega na nossa célula, ele nutre a nossa célula. E, além disso, dá trabalho para a nossa célula fazer o quê? Pôr ele para fora. Isso eu falava muito para os meus alunos lá na faculdade. Chegam tudo assim, né? Por que eles têm tanto sono? Por que eles são tão cansados? Tantos xenobióticos que eles ingerem. E aí a gente tem que tomar um cuidado, gente. Abre parênteses aqui. Prateleiras de veganos no supermercado é contrafação de Satanás. Tudo que é enlatado, tudo que é empacotado que eu abro, Deus não fala para a gente comer aquilo lá, não. Aquilo é um falso saudável. Satanás é muito esperto. Satanás viu que estava tendo um movimento para um estilo de vida saudável, e aí tem lá, né? Tudo isso, tudo aquilo, imitando isso, imitando aquilo. Às vezes as pessoas falam, mas isso aqui tem gosto de tal coisa. Eu falo, não, eu não gosto, eu não como é porque eu não gosto. Mas eu não vou procurar. Então, tomem cuidado. Então, entender o plano de Satanás? Pode passar, mas o Deus é um Deus de amor. E olha o que ele deseja. O Senhor deseja que este tema se apresente ao público de tal maneira que as mentes das pessoas se interessem profundamente em sua pesquisa. Porque é impossível que os homens e as mulheres apreciem a verdade sagrada enquanto são vítimas do poder dos hábitos pecaminosos que destroem a saúde e debilitam o cérebro. Já ouviram falar que o intestino é o segundo cérebro? Tem um livro que chama A Dieta do Cérebro. Eu orientei um TCC de um aluno de teologia que ele fez toda essa pesquisa naquela BVS lá, vendo todos os alimentos que influenciam o cérebro positivamente e negativamente. O que a ciência diz? Nada de loma linda, não. O que a ciência diz. E artigo hard, artigo de pesquisa forte. E aí nós fizemos as coluninhas, fizemos uma revisão integrativa, né, que fala, estudamos tudo, e depois nós batemos com a senhora White. É simples. O que Deus revelou ajuda o nosso cérebro. O que Satanás inventou, que Deus nos deu,
e nos revela que devemos usar aquilo que é o alimento íntegro. E mesmo ele tem consequências do pecado, né? Tem o agrotóxico, mas não vai fazer um mal menor. Estava ali, pontuadinho. Satanás ele fez esse plano para a gente se afastar de Deus. Pode passar. E aí, agora vamos para a Bíblia novamente. Mateus 24, 37 e 39. Pois foi assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, fiquem atentos para não sermos pegos de surpresa. Não precisamos ser. Nós temos todo um material para isso. Pode passar. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não é porque Deus é bravo. É porque a gente não está querendo. Então, ele vai ter que sair. Pode passar. Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Nosso Deus é o misericordioso, vamos lembrar disso. Que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Eu gosto também da versão que é não se amoldem a este século. Mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, como ela é boa, perfeita e agradável. Quando a gente renova a nossa mente. Paladar é algo desenvolvido? É. Se você vai no México, você não consegue comer as pimentas que eles comem. Eu educo o meu paladar. A minha cunhada não é adventista. O meu sobrinho, ele ficava assim muito com a gente, pequenininha, e minha cunhada ligou brava. O Pedro quer a bolacha amarela da casa de vocês. Eu já mostrei todas as bolachas da prateleira, estava no mercado. Sabe qual era a bolacha amarela? Damasco. A bolacha amarela, ele não queria traquina, ele queria... Então, para ele, o que era gostoso? Damasco. Não era traquina. Então, quando a nossa mente, a gente vai apreciar e vai ver que a vontade de Deus é agradável e perfeita, porque Ele quer que a gente viva melhor. Pode passar. 2 Pedro 1, 10 a 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado, a eleição de vocês. Pois se assim agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, essa é a nossa eleição. Ele não quer que a gente seja filho do inimigo. Ele fala, fica pertinho de mim. Pode passar. E aqui a gente entra num ponto muito importante. Existe uma relação entre a mensagem de saúde e o tempo do fim? Apocalipse 14, 6 a 12, nós temos as 3 mensagens angélicas. Então, em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que prepara o povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos
estão para o corpo, aqui no primeiro capítulo. Então, assim, por que ela prepara? Prepara a nossa mente. Pode passar, e aí o texto continua. A lei dos 10 mandamentos tem sido levemente considerada pelo homem. O Senhor, porém, não virá castigar os transgressores daquela lei sem lhes enviar primeiro uma mensagem de advertência. O terceiro anjo proclama esta mensagem. Lembra? É a nossa carteira de trabalho. Temei a Deus e dá-lhe glória. Pode passar, que aqui não passa. E aí, a revelação faz uma comparação com a obra de preparação que teve para a primeira vinda, que nós vamos ter para a segunda. Por anos tem o Senhor estado a chamar a atenção do seu povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos de preparação para a vinda do Filho do Homem. João Batista saiu do espírito e virtudes de Elias, a fim de preparar o caminho para o Senhor e fazer voltar a sabedoria do justo. Pode passar. Era ele um representante dos que vivem os últimos dias, a quem Deus tem confiado sagradas verdades, para serem apresentadas perante o povo, a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Cristo. Deus fala, olha, Satanás quer que você fique totalmente despreparado. Eu te amo. Eu quero que você sofra menos e que você esteja com a mente plena para me adorar. Pode passar. E aí ela termina, que quando a mensagem do terceiro anjo foi recebida em sua plenitude, a reforma de saúde terá o seu lugar nos concílios dos campos, no trabalho da igreja, no lar, à mesa, em todos os arranjos do lar. Então, o braço direito terá utilidade e protegerá o corpo. Entendem? Vai nos proteger. E quando a mensagem do terceiro anjo for recebida, isso vai estar em nós. Porque é assim que nós estaremos prontos para receber. Pode passar. Testemunhos seletos. Estamos em meio dos perigos. Vamos ver a única salvaguarda dos últimos dias. E Satanás desceu com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Por isso, opera com todo engano da injustiça. Todo o céu está, porém, à disposição daqueles que põem em Deus a sua confiança. A nossa única segurança está em nos apegarmos a Jesus, não consentindo que coisa alguma nos separe do nosso poderoso ajudador. Coisa alguma. Hoje a gente tem uma coisa que nos separa muito, pequenininho assim, que hoje já tem até CID de dependência. Então, a temperança é em tudo. A gente não vai pensar só na alimentação. É em tudo na nossa vida. Que nada nos separe de Deus. Pode passar. Opa, aí agora ele passou o que eu passei. Santificação é um princípio vivo. Este mundo é uma escola de preparo para a escola do além. Esta vida é um preparo para a vida do porvir. Devemos preparar aqui, para a entrada nas cortes celestiais. Cumpre-nos receber a verdade, crer nela e praticá-la aqui, até que estejamos preparados para habitar com os santos na luz. Começa aqui. Pode passar? Olha, aqui a gente encontra em 3 livros. A santificação prepara o cristão para ser salvo, para salvar, que a gente vai ser testemunho, o princípio evangelístico, para a chuva serôdia e para a translandação. O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve realizar-se nesta vida. É aqui que começa a nossa transformação e acaba num dia? Gente, aclamando todo dia.
A nossa natureza não é boa, não. Então, todo dia a gente tem que se apegar. Pode passar. Filipenses 2:13. Porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas Ele só vai realizar se eu permitir. Antes da gente ler o último verso, eu quero reforçar novamente. A mensagem de saúde, ela evita doenças? Vários tipos de doença evita. A gente tem, publicações científicas que não acabam. São muitas. Que eu estou vendo que a ciência fala. Abre o site do Instituto Nacional do Câncer, para vocês olharem lá. Então, mas neste mundo vamos ter doenças? Vamos, mesmo eu tendo todo esse cuidado. Eu estou falando isso porque na minha vida eu vi muitas pessoas doentes sofrerem acusações. A pessoa que está doente é porque... Tá. Se ela está doente porque fez algo que prejudicou o seu corpo, vamos orar pela transformação dela. E não condená-la. E tem pessoas que hoje sofrem... Nós temos uma porcentagem de câncer que não tem nada a ver com o estilo de vida. E essa pessoa vai estar doente. E a pessoa que está doente não consegue adorar a Deus. Verdade? Não. Eu já acompanhei muitas pessoas no leito de morte. E durante meses de sofrimento com uma fé plena, e muitas pessoas, esse povo que está todo hoje aí no carnaval, estão doentes? Não. Então, a doença não diz que nós nos separamos de Deus. Agora, eu estar com o meu corpo estragado, com coisas que embotam a minha mente, sim. Eu posso dizer disso, de tanto que eu testemunhei. Eu já vou fazer 30 anos de formada. E desde a faculdade, eu me formei no século passado. Desde a faculdade, eu sempre trabalhei com pessoas com câncer, a maioria das vezes. E eu posso dizer por mim. Quando eu acordei, depois de 2 meses em coma, amarrada, não mexia nem o dedinho. Vai dizer, mais doente do que eu estava? Não consegue adorar a Deus. Sabe o que eu fiz? Eu estava amarrada, o teto do hospital, da UTI, virou meu céu. Eu passava dias e noites, que eu não sabia que era dia ou que era noite, louvando. Quando eu abri os olhos, a primeira coisa que eu cantei foi Sob Suas Asas. Eu estava sob suas asas. E que a equipe de saúde falava, né? Às vezes eles achavam que eu não estava entendendo direito. Nossa, mas ela tem essa carinha de paz, né? A gente vem e mexe nela, eu só escutando, né? Tem essa carinha de paz. Gente, não é fácil acordar amarrada, não. Sem poder falar. Está customizada. Não poder dizer que você tem dor, que você tem frio. Mas eu descansava nos braços de Deus. Então, não sejam malvados. E falar. Você está doente porque você não tem fé. Ai, gente, como eu vi isso na minha vida. Não. Sabe o que é ter fé? Saber que existe algo mais do que a cura. E não precisar ser curado. Ter a cura espiritual. Isso não quer dizer que eu vou o quê? Degradar o meu corpo. A recuperação é diferente de quem segue os princípios. E quando a recuperação não acontece,
descansar no Senhor é em plenitude. Então, a mensagem de saúde não é não coma isso, não faça aquilo. É um Deus de amor que fala, filho, fica pertinho de mim. Se as coisas ficarem difíceis, você vai ter forças. E vamos para o último verso, vamos para Apocalipse. Pode passar. Apocalipse 3, 21, 12. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e sentei com o Pai no seu trono. Olha, Deus deu a vida por nós. Jesus, Deus, deu a vida por nós. Ele venceu e ele se sentou ao trono. Ele fala, filho, você pode ir lá sentar comigo. Mas para isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o meu apelo hoje é: busquem a palavra, momentos de oração, ouçam essa revelação de um Deus de amor, que quer que você sofra menos. Sofrer menos não quer te isentar de problemas, mas você conseguir lidar com os problemas. Estar pertinho dele, descansar no seu amor. Porque o que Deus mais sonha é que esse sofrimento acabe. E que a gente esteja perto dele para sempre. Quem deseja buscar essa comunhão com Deus, sermos transformados e renovados a cada dia, é todo dia. O inimigo nos cerca, mas, como nós lemos, temos um céu à nossa disposição. Vamos ser instrumentos de Deus, que as pessoas vejam isso em nós e queiram viver assim também. E vamos orar muito para não cairmos nas ciladas de Satanás e nos tornarmos instrumentos do inimigo. Muitos que defendem a mensagem de saúde na igreja se tornaram instrumentos do inimigo, trazendo culpa, trazendo acusação. Não. É um Deus de amor. E todos nós precisamos de oração constante para estarmos perto do nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus eterno, de amor, que nos criou de modo perfeito, que mesmo com todas as debilidades do pecado, o nosso corpo ainda mostra a perfeição da criação. Nosso Deus, pedimos que nos ajude a nos prepararmos, a nos alimentarmos da Tua palavra, buscarmos esta relação contigo, para amarmos as coisas do céu, para amarmos uma vida que vai nos deixar mais perto de Ti e nos fortalecer para enfrentar os últimos dias. Dê-nos sabedoria para não sermos provocadores de discórdia, para não termos amargura, descontentamento dentro de nós, mas que mesmo nas aflições possamos encontrar o Seu amor e testemunhar do Seu amor. Em nome de Jesus, o Messias. Amém. Agora a gente louva a Deus para nos despedir.
só